O mundo acaba de assistir manifestações de religiosidade intensa em torno da morte de um papa e da escolha de seu sucessor. De forma mais dramática, o mundo tem visto também o uso da religião para fins políticos, com fundamentalismos islâmico, cristão, judeu, hindu. Nesse mundo de demonstração de fé religiosa, onde fica o ateísmo? Onde ficam as pessoas que não acreditam em Deus, em espírito ou em vida após a morte? É o que o Sem Fronteiras desta semana vai abordar. Daqui da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil. De filósofos na antiguidade, passando pelo iluminismo na Europa e chegando à era moderna, o ateísmo sobreviveu à sombra do forte domínio da religião sobre a vida do homem na Terra e no além. Mesmo as conquistas do secularismo com a Revolução Francesa, separando Estado e religião, não deixaram muito espaço para quem quisesse expressar a convicção de que não existe Deus, alma ou qualquer tipo de existência após a morte. Tentativas da ciência para explicar mistérios da natureza que inspiravam explicações divinas esbarraram na resistência de autoridades religiosas que temiam perder o monopólio da verdade. Assim foi com Galileu e Giordano Bruno, este queimado vivo por ordem da Igreja, acusado de heresia ao dizer que o universo é infinito. Só Deus poderia ser considerado infinito, argumentava a Igreja. Não crer em nenhum Deus era mais intolerável do que acreditar numa variação diferente da divindade. A não ser pelo abandono da fogueira, o quadro não parece ter mudado muito hoje. As três grandes religiões monoteístas impuseram sua influência há muitos séculos e se espalharam pelo mundo. Cristianismo, judaísmo e islã fundaram bases sólidas nas sociedades da Europa e do Oriente Médio, estabelecendo em comum a crença numa divindade criadora do universo, da vida e do ser humano. O esforço da ciência para explicar o mundo com base em fatos comprováveis e não com fé dogmática avançou, apesar das resistências das autoridades religiosas. Elas perceberam que a crença nas versões religiosas persistia, mesmo com o avanço da ciência. No século XIX, Charles Darwin abalou um dos pilares centrais na explicação religiosa para a vida na Terra. O cientista inglês, que de cristão crente até meia-idade acabou se tornando ateu na idade madura, divulgou seus estudos sobre evolução das espécies, que mostrava o homem como apenas uma variação entre muitas espécies. Não criado pronto por um ente divino, como dizia a Igreja, mas resultado de transformações com o passar do tempo. Biólogos apontavam que a própria vida na Terra teria surgido de uma combinação aleatória de elementos básicos na natureza, um processo iniciado 4 bilhões de anos atrás e ainda em andamento. Quanto à Terra, geólogos comprovavam sua formação ainda anterior ao surgimento de vida. Ficava difícil encaixar nesse quadro o modelo de criação do mundo e de todas as espécies de uma só vez, por Deus, conforme a pregação religiosa oficial. Até mesmo a teoria científica do Big Bang, já no século XX apontou a origem do universo em uma explosão primitiva, dispensava a noção de um ser divino por trás da criação. Nem assim o ateísmo conseguiu prevalecer, pois a fé religiosa mostrou-se forte o suficiente para continuar acreditando em criação divina e em vida após a morte. Não importa o que diziam os cientistas. Albert Einstein, emblema de cientista da era moderna, espantou-se quando o arcebispo de Boston recomendou boicote à teoria da relatividade porque supostamente conduzia ao ateísmo. Einstein, judeu, se apressou em dizer que acreditava em Deus, embora de forma diferente do que pregavam as religiões tradicionais. Ciência à parte, os crentes usam a filosofia para sustentar que é preciso haver uma causa inicial para tudo, e que esta causa é Deus. Na defesa do contrário, o filósofo inglês Bertrand Russell, porta-voz do ateísmo, argumentou que se a lógica não permite aceitar algo sem causa,
não permite, tampouco, aceitar Deus sem causa. A discussão prossegue. O impacto da religião no mundo se revela continuamente. Da atenção aos papas, à militância islâmica, do fundamentalismo cristão nos Estados Unidos, ao judaico em Israel, ou hindu na Índia. Não há sinal de que o ateísmo tenha conseguido avançar além das margens. Não falta, entretanto, quem insista na importância de não acreditar em Deus, religião ou vida após a morte. Um dos defensores mais ferrenhos dessa posição é o conceituado biólogo britânico Richard Dawkins, autor de vários livros, alguns deles traduzidos em português. Um dos mais recentes, O Capelão do Diabo, sai no Brasil este mês, com várias partes dedicadas à defesa do ateísmo. You mentioned in the case of religion that religious opinion want to be respected simply because they are religious. You know, is that your main? Well, it is a bit mysterious that we do, even those of us who are not religious, are expected to treat with great, deep respect religious beliefs. And so in our society, and I'm almost sure in Brazilian society as well, if there is some difficult moral issue being talked about, like abortion or cloning or something of that sort, you can more or less guarantee that among the people rounded up to talk about it, say on television, will be prominently religious spokesmen. So if there's a television program about cloning or about contraception or about abortion or something of that sort, the television company will almost certainly bring into the studio a bishop or a rabbi, because somehow society is expected to listen to such people, not because they've got something worthwhile to say, but because they are spokesmen of religious traditions. But there's a kind of automatic respect for religion. As an evolutionist, as a Darwinist, and a non-believer in an afterlife, what do you think then is the goal of life? Is it just life itself? The goal of life is life itself in the sense of reproduction. It is propagation of genes. Now that's of course very different from the personal goals which we in our minds set up. And you and I both set up in our minds personal goals. I want to finish a book that I'm writing. One might say I want to marry a certain woman, or I want to write a symphony. There are all sorts of personal goals that we have, which are not the goals of life. And I would interpret them as manifestations of a capacity that the brain has to set up goals and follow them, which in our wild ancestors had a role to play. In nature, one would set up goals to find a water hole, to capture a buffalo. That mechanism of setting up goals to do things like catch buffaloes is now still in our brains, but it's been diverted into other goals, such as finishing a book, writing a symphony, or marrying a particular person. Therefore, you don't accept the argument that again comes from a lot of religious people, that if you don't believe in an afterlife, you cannot establish moral principles. I think that's a disgusting idea. It suggests that people are so morally weak that they need actually threats, carrots or sticks, in order to be good. And I think it's a horrible idea that we can't be good for any other reason, that we are either seeking reward or afraid of punishment. You finish your book, The Devil's Chaplain, with a letter to your daughter in which you warn her against the corrosive influence of tradition, authority, and revelation. Can you explain how why these three elements bother you? The book, the open letter to my daughter, who was then 10, was, I think, entitled something like Good and Bad Reasons for Believing. And I began by saying, have you ever wondered why we believe certain things? She could just begin to ask the question when she's told something, is that the kind of thing which we probably know because of evidence? Or is it the kind of thing which is we probably don't know because of evidence, but which has come to us through tradition, revelation, authority, etc.? So if she's told something like,
an explanation for why winter comes and then summer comes and winter comes and summer comes, or why day and night come in terms of the spinning of the earth, then she could ask herself, is that the kind of thing we probably know because of evidence? The answer is yes. But if she's told something like, it is wrong to use contraception, is that the kind of thing we get from evidence? No, obviously not. Or if she's told something like, well, almost anything religious, in fact, I could pick, and nearly all children are brought up in some kind of religious tradition. What I want to do is to encourage children to ask the question, where did that belief come from? Did that come from evidence? Or is that just something that's been handed down from generation to generation? Started from nothing, or started because somebody just simply made it up and handed on because that's the way society is. Society just does work in that way, that parents tend to hand on their beliefs to their children. O Sem Fronteiras procurou no Rio de Janeiro o professor de História e Filosofia da Ciência do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas para esclarecer alguns conceitos básicos envolvidos em nossa discussão. Pedimos ao professor Luiz Alberto Oliveira uma definição de ateísmo, agnosticismo e de secularismo. Na verdade, uma variedade de definições são possíveis, né? Eu vou procurar oferecer uma definição. Você pode dizer que o ateísmo é a recusa a fundamentar a vida numa instância superior. Ou seja, que a vida precisa ser justificada por algum tipo de entidade criadora, etc. O agnosticismo seria uma concepção um pouco diferente, na qual você não aceita que haja revelação, ou seja, que haja uma verdade oculta e que essa verdade, a partir de algum processo, algum tipo de doutrina, algum tipo de prática, que ela possa vir a ser revelada, né? E que ela tenha os seus profetas. Né? Em suma, que nós vivamos imersos na ilusão e que certos profetas virão então nos revelar a verdade. Então isso aqui é o agnosticismo, a recusa a essa concepção. E o secularismo é tão simplesmente a separação que vigora desde a Revolução Francesa entre a organização do Estado e as religiões. O Estado, na verdade, ele tem o dever de garantir todas as formas de religião, o exercício livre de todas elas. Agora, o Estado não pode ser vinculado, não pode ser apropriado pelos dispositivos da religião, como inclusive aparece que em diversos locais, né, em diversos países, e até mesmo aqui no Brasil, aqui no Rio, né, está se tentando fazer uma abolição do secularismo, que é um retrocesso de séculos. Agora aí você está se referindo à decisão da governadora Rosinha Mateus de reintroduzir o ensino religioso, sim. E também as decisões do presidente Bush nos Estados Unidos de interferir. Certamente, ou seja, de favorecer práticas políticas, decisões de Estado fundamentadas num certo tipo de visão religiosa. Os ateus têm um herói aqui nos Estados Unidos. O nome dele é Michael Newdow, um americano da Califórnia que luta na justiça contra o juramento à bandeira, que é lido nas escolas, porque fala em Deus. Ele foi até a Suprema Corte no ano passado, mas por motivos técnicos o tribunal encerrou o processo. Nem assim os ateus desistem de lutar pelos direitos deles. Os Estados Unidos foram a primeira nação a instituir a separação entre religião e Estado no século XVIII. A partir daqui, o secularismo, ou seja, manter a religião afastada da esfera pública, se espalhou pelo mundo. Um fenômeno que o novo Papa aponta como o maior inimigo da Igreja Católica no mundo. Mas nos Estados Unidos o secularismo anda ameaçado. Os religiosos combatem até o ensino da teoria da evolução de Darwin nas escolas. Se declarar ateu hoje é tão arriscado quanto era assumir o homossexualismo há 30 anos. Existem dezenas de grupos de ateus espalhados pelo país, mas há só uma organização nacional chamada Ateus Americanos. O grupo tem até um programa de TV exibido em emissoras locais de muitos estados americanos. O Sem Fronteiras conversou com a presidente da organização, Ellen Johnson.
How many atheists do you think there are in the U.S. and how many in your organization? We have a study called the ARIS survey, the American Religious Identification Survey, which is done every 10 years, and it tells us that those persons who identify themselves as atheists are 1 million. However, those persons who claim that they are not religious, not affiliated with any religious organization, are 30 million. Now compare that with the 45 million Americans who claim to be evangelical Protestants, and I'd say we're a very powerful number. I think that we're even a sleeping giant, that once we become politicized and organized as well as the religious in America, we will be able to take our rightful seat in American culture, and that's what we're looking forward to. Our organization has 2,200 members, and that's for various reasons. Atheists are not joiners. They're very independent-minded people. They don't feel the need to join an organization just because they're atheists. And independence is good. It's not good if you want to organize atheists, but I respect their independence. Okay. What are the goals of your organization in a country where so many people say they are religious? We have three main purposes to our organization. One, to work for the absolute separation of state and church, which is embedded in the First Amendment to our Constitution. Two is to work for the civil rights of atheists. And three, we promote the philosophy of atheism in America. But are atheists threatening their rights? Well, yes. It's very hard. For instance, it's analogous to being a homosexual. In America, maybe 30 years ago, you stay in the closet for fear of losing your job. I get reports from atheists all the time saying that they lost their job. They know it was because of their atheism. Somebody found out. In fact, they will have written correspondence from somebody saying that that was the case. The case of Michael Newdow, how important was that for civil rights, for your fight? Well, I think that it brought to the forefront of American discussion the issue of the rights of the atheist. Secularism has been the norm in developed countries, and now it is attacked, it is threatened. Why? It's always been threatened. Again, secularism has always been under attack because it undermines the power of the churches throughout the world. And the churches are political institutions, and they have to get their power base somehow. Secularism takes that power base away from them, and that's all it is. It's a fight for power. What makes atheism important in a modern society? Well, because that's how you stay modern. That's how you stay vibrant. That's religious ideas are stagnant ideas. They are not progressive ideas. They are ideas based on they're anti-life, anti-woman, anti-science, and they are very controlling of your mind. They instill feelings of guilt that are inappropriate. They're not healthy feelings in society, and so that's how you control people. So it's a way to control the population and instill fear, guilt, feelings of inadequacy, and then it's very easy to get them to do your bidding politically. So the politics of religion involve things like women's reproductive rights and rights for other citizens, minorities, homosexuals, and issues involving peace and war and the environment and just so many areas of our lives. And we think that they are involved in a negative way. We think that atheism is a progressive idea, and it helps societies advance, and it keeps them safe and healthy and happy, and that's why there is such a battle against atheism and secularism. O ateísmo estaria perdendo espaço no mundo de hoje? Olha, hoje a gente está vivendo um momento curioso. É como se diferentes instâncias, diferentes formas de associação, diferentes entidades, né? Nós estivéssemos vivendo uma espécie de crise da aceleração. Ou seja, hoje o mundo se transforma numa taxa tão acelerada, tão veloz, que é como se os fundamentos pelos quais nós justificamos e compreendemos a nossa vida
o tempo todo estivesse se derretendo nos nossos pés, o tempo todo estivesse em deslizamento. Então estivéssemos numa espécie de terremoto constante. A cada dia somos obrigados a renovar o nosso sistema de valores. E então os fundamentalismos surgem como uma espécie de reação a isso, ou seja, um apego até demasiado a certo tipo de forma, né? Uma adesão a um certo momento da história, a uma certa forma de cultura, aspirando, ambicionando que essa forma seja perpétua, que ela seja eterna, que ela seja invariável. O problema é que nós sabemos, né, é uma etapa civilizacional o reconhecimento de que tudo evolui, né, que tudo muda, que a própria história, a própria vida, o próprio cosmos são históricos, são evolutivos, estão em transformação. Que vinculação existe entre o ateísmo e ética e moral? E a vinculação tem que tradicionalmente todas as sociedades, para fundamentarem, para poderem justificar a experiência de existir, elas recorrem ao que se chama imagens de mundo. As imagens de mundo sempre tiveram duas fontes principais. Uma das tradições étnicas, a língua, os costumes, a geografia, etc. Né? A outra, as grandes tradições religiosas. Então, sempre foram as fontes de imagens de mundo. De 3 séculos e pouco para cá, uma outra prática do espírito humano, muito diferente das tradições éticas e das tradições religiosas, a prática da ciência, ela passou a operar nessa capacidade, nessa função de produzir imagens de mundo. Só que as imagens da ciência, os enunciados que a ciência produz, eles são necessariamente deslizantes, são trânsfugas. Têm que ser substituíveis, por definição. Não podem aspirar a serem dogmas eternos. Têm que ser substituíveis. E então, se você funda valores nesses enunciados, nessa apreensão, que é deslizante, que é fluida, então você vai ter que constantemente renovar as bases da sua experiência do que é existir. Você vai ter que renovar o seu entendimento do que é o mundo, do que é a sociedade, do que é o indivíduo, do que você mesmo é. Essa não pode ser uma experiência fácil. Quando Nietzsche, no final do século XIX, afirmou que Deus morreu, seu cadáver continua insepulto, o que ele estava querendo dizer? Ele estava assinalando já que, num certo sentido, os sistemas de valores, os sistemas de pensamento, que aspiravam justificar esta existência, esta vida, né, em termos de uma outra instância superior, divina qualquer, que esses sistemas já estavam se tornando obsoletos perante a vitalidade, perante o dinamismo cultural, né, da civilização contemporânea. Então ele estava assinalando já que problemas surgiam, se delineavam no horizonte, muitos desses problemas produzidos pela ciência, né, pelos quais aqueles sistemas de valores concebidos há milênios atrás, né, para certo tipo de cultura, certo tipo de civilização, que esse sistema de valores não forneceria